De volta aqui ao Brasil, deputados aprovaram há pouco a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos com a inclusão dos municípios. E o Senado aprovou um pouquinho antes o projeto de lei que favorece o governo em julgamentos no CARF, o Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Essas duas propostas devem mexer bastante com a arrecadação e com os gastos da União. A gente volta ao vivo até Brasília, onde a repórter Luciana Amaral tem os detalhes dessas duas decisões. Luciana, por favor, boa noite mais uma vez. Boa noite, Márcio. Boa noite novamente a todos que nos acompanham aqui no Prime Time. Duas propostas, que mexem bastante realmente com as contas do governo federal. Em relação à desoneração, então, os deputados federais acabaram de rejeitar todos os destaques ao texto base, que são as últimas sugestões de mudanças ao texto, ainda no plenário, que foi aprovado, então, com 430 votos. Esse projeto, ele prorroga por mais 4 anos a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Os deputados incluíram as prefeituras nessa desoneração para beneficiar todos os municípios e não só aqueles que têm até 142 mil habitantes. Nesse novo texto também a alíquota de contribuição vai variar entre 8% e 18% de acordo com o PIB per capita de cada município do país. Isso vai alterar então também a contribuição previdenciária das prefeituras. Por conta dessas alterações, o projeto vai voltar para análise dos senadores. Também aqui no Senado Federal, como você já bem mencionou, Márcio, foi aprovado então o projeto do voto de qualidade do CARF. Esse projeto, ele favorece o governo em votações no Conselho. Na prática, essa retomada do mecanismo permite que os conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que presidem as turmas, câmaras do CARF, possam desempatar as votações a favor da União nos litígios tributários. O placar, então, da aprovação foi de 34 votos a 27. Esse texto já segue para a sanção presidencial, para a sanção do presidente Lula. E a estimativa do governo é que com essa medida do CARF, ele consiga arrecadar até 50 bilhões de reais a mais. Volto com você. Muito obrigado, Luciana Amaral, que falou com a gente mais uma vez, direto do Senado Federal. Está vendo ali Thaís Herédia, que vai nos explicar um pouco sobre o que me parece ser uma derrota e uma vitória do governo. Dá para equilibrar essas duas coisas, Thaís? Não dá, Márcio, não vai dar para fazer isso, não. O CARF realmente é uma vitória do governo, porque desfazer uma medida que tinha sido aprovada há poucos anos, há pouco tempo, de acabar com o voto de qualidade lá da Receita Federal nas disputas no CARF. Então, o governo realmente tem a possibilidade de ganhar a arrecadação com isso, mas isso é uma receita, ou pelo menos um dinheiro que não tem muito como o governo avaliar no longo prazo. O problema da derrota com a desoneração da Previdência é que ela é uma desoneração extensa, com várias modulações para o tamanho do município, de acordo com a renda per capita, tem lá uma série de divisões, enfim, a gente está destrinchando o texto que foi aprovado agora, o texto ainda vai ter que voltar ao Senado, mas para uma conta que é hoje a maior conta do setor público brasileiro, que é para pagar a aposentadoria das pessoas. Então, há um corte profundo dessa arrecadação, dessa receita, para uma despesa que é não só obrigatória, como é a de maior peso do setor público. Então, esse é o lado da derrota fiscal. O ministro Fernando Haddad falou agora há pouco com a imprensa lá de Brasília, disse que está aberto à negociação, que está aberto ao diálogo, chamou a atenção que a reforma da Previdência aprovada em 2019 proibiu a adoção de qualquer desoneração com as contas da Previdência. Há um outro questionamento que pode ser feito também pelo governo, de que o Congresso Nacional tomou uma decisão de abrir mão de uma receita muito importante, sem dizer como compensá-la, Então, há uma discussão aí que pode gerar vetos, por exemplo, quando a votação terminar no Congresso Nacional. A sensação no Congresso Nacional é de que o veto não vai ser aceito, porque o clima político acabou sendo muito favorável aos municípios, porque essa discussão, Márcio, ela se deu pelo seguinte: o governo federal decidiu aumentar a isenção do imposto de renda, portanto, diminuiu a arrecadação com o imposto de renda.
Baixou o IPI durante o ano para diminuir preço de carro. Arrecadou menos. Arrecadou menos. Desde o ano passado, tivemos uma redução brusca do ICMS. Ela volta neste ano com uma alíquota menor, mas ela volta alguma coisa. Então, só isso diminuiu muito a arrecadação do governo e, portanto, o repasse via Fundo de Participação de Municípios. Os municípios hoje passaram a fazer, principalmente dos estados do Nordeste, um manifesto muito forte, dizendo, olha, 50% dos municípios no Brasil, isso é a Confederação Nacional dos Municípios, 50% dos municípios no Brasil estão em déficit, ou seja, estão com as contas no vermelho. No ano passado, nessa época do ano, eram 7% dos municípios. A redução do repasse de emendas chega a mais de 70%, ou seja, o valor do repasse das emendas também diminuiu muito. Aumentou o custo para pagamento de professores, pagamento de enfermeiros, reajustes dos salários, reajuste do salário mínimo. Então, os municípios passaram a conviver com uma situação em que eles perderam muito receita por decisões do governo federal e ganharam muitas despesas. Então, há um manifesto político aí importante e uma perda econômica grave para o governo federal. E tudo isso coloca ainda mais em dúvida a capacidade do governo arrecadar, gastar e, no final das contas, ter uma balança equilibrada de gastos e receitas.